que ter uma geografia do Brasil? A leitura geográfica, por excelência, é uma leitura regional. Para interpretar e conhecer o Brasil, isso, tanto nos dias atuais como quais os processos que resultaram no que nós somos hoje enquanto nação, em grande parte se fez através da diferenciação regional. Na criação dessas diferenças, vamos dizer assim, que se constitui aquilo que nós podemos interpretar como o Brasil atual. Por que isso? Isso é importante, tanto do ponto de vista, digamos, da geografia, ciência mais em geral, como também da geografia econômica, porque justamente ao diferenciar as áreas, que você cria as trocas, estimula as trocas entre elas. É a ideia que já está também na origem da economia. Então, é importante entender esse processo, inclusive, para poder analisar os seus aspectos dinâmicos, como ele está se movimentando. A geografia regional ajuda a fazer isso, a geografia regional do Brasil. E, por final, eu quero destacar também, porque é muito importante para ensinar a geografia, conhecer bem as diferenças regionais. Porque um dos métodos básicos para você ensinar é comparar regiões, comparar países, comparar áreas. Então, esse método comparativo, ele exige que você tenha uma visão de que diferenciam uma área da outra. E isso quem faz é a geografia regional. O IBGE, em grande parte, é o responsável pela regionalização. Então, coube ao IBGE, como órgão de geografia e estatística, estabelecer as regiões oficiais para a atividade do Estado, controle, cobrança de impostos, de exercício do poder. O IBGE é responsável pelas regiões, micro-regiões homogêneas, hoje em dia são micro-regiões geográficas, já não são mais tão homogêneas assim, mas as micro-regiões geográficas são importantes para disseminar os resultados do censo. Os municípios são agrupados em micro-regiões geográficas. Eles também, o IBGE também faz a regionalização com base nas regiões de influência de cidade, as REGICs, são regiões polarizadas. E tem também o IBGE responsável por um outro tipo de regionalização, que ela tem influência mais no nível de planejamento e cobrança e distribuição de tributos, que é o caso dos royalties, que define as paralelas e as poligonais, que separam um Estado da plataforma que pertence a um Estado ou outro, ou um município ou outro, é o IBGE. Isso também é uma regionalização que tem efeitos muito sensíveis no que diz respeito à distribuição de recursos. Você vê o que está acontecendo agora no cenário. E as regiões do IBGE foram um esforço grande de procurar sistematizar o conhecimento, a questão agora do nível. Várias versões. Um esforço de sistematizar o conhecimento nos mais diferentes aspectos sobre o Brasil. Então, o que ele procura fazer? Um panorama abrangente, aquele diz, um panorama abrangente da região brasileira. E até agora, pelo que eu ouvi falar, estão pensando em refazer uma versão mais recente. Mesmo porque hoje a regionalização do Brasil oficial, essa que vocês conhecem, nossa, Sul, Centro-Oeste, já tem mais de 66, então nós já podemos colocar isso em toda. Ela merece uma revisão. No momento em que se sabe que precisa, mas não tem ainda uma nova legislação. Trabalho como geografia regional, o método regional, utilizo a análise regional, um instrumento de conseguir uma síntese
Então que hoje eu trabalho com a região numa escala maior, que é região supranacional, com essa concepção de integração sul-americana, mas também, dessa maneira, tentando entendê-la do ponto de vista aplicando o método regional. E, de um modo ou de outro, o desenvolvimento da economia capitalista tende a ser concentrador e centralizador dos fatos. Né? A tendência é formar, se deixado ao mercado, ao livre jogo das forças do mercado, ele tende a ser concentrador. Então, ele vai acumular as riquezas e as vantagens, em determinadas áreas. São sempre, certo? E, de certa maneira, vai estabelecer uma relação com uma área periférica, relação essa que, na maioria das vezes, ela retira mais do que aporta, chama do mecanismo de causação circular, que é, então, a riqueza acaba gerando mais riqueza numa determinada área, e a pobreza tende a se manter e até ampliar as diferenças entre áreas mais pobres e áreas mais ricas. E só há um mecanismo para inverter essa causação secular, que é a intervenção do Estado de modo a redistribuir a riqueza, redistribuir correções na política de investimento, de modo a favorecer as áreas menos desenvolvidas e compensar esse mecanismo da causação secular. Certo? É daí que você tem, basicamente, a origem da ideia de planejamento regional. Planejar uma região é tentar evitar que ela entre nesse mecanismo concentrador e perca capacidade dinâmica, digamos, seu potencial de desenvolvimento em função do crescimento de outros. Bom, aí entra o planejamento regional. Mas aí você percebe que em certos territórios a capacidade criativa, a capacidade inovativa, a possibilidade de trocar experiências é mais interessante, ela é mais rica e mais dinâmica. Aí começou a se observar isso acontece nos Estados Unidos, na Califórnia, na Rota 128, acontece na Inglaterra, acontece na França e acontece na Itália, a famosa terceira Itália. Então, esses processos, que são processos que, de certa maneira, são territoriais, eles começam a ser valorizados. Então, hoje, digamos, se reconhece isso como um fator importante para o desenvolvimento regional. Então, hoje, cada vez mais, para planejar o futuro das regiões, pensarmos